Quarta-feira, mais um tema do dia aqui no 00. Eu sou o Diogo Matos, comigo tenho o meu colega Igor Gonçalves. Com o fim da Liga Portuguesa é hora de fazermos balanços e depois de na segunda-feira o nosso colega Humberto Ferreira ter falado dos pontos positivos deste campeonato, hoje vamos falar sobre os pontos negativos. Igor, começando pelos jogadores, de forma um bocadinho geral, quem é que te desapontou? Antes de mais, bom dia. Destacar que eu fiquei com a parte negativa, que é a pior parte, mas pronto, o Humberto deve ter cunhas para fazer as partes positivas. Não, muito obrigado. De jogadores, há assim uma série de jogadores, não é? Nem todos os anos sabemos que há jogadores que não atingem as expectativas, seja pelo investimento avultado que é feito, seja pelas próprias expectativas quase irreais que às vezes os adeptos têm. Eu destaquei aqui alguns, poderia ter destacado outros, é quase um gosto pessoal neste caso, é um gosto ou um desapontar pessoal. Começando pelo campeão nacional, acho que não há grandes nomes, o único nome que deixou algumas marcas negativas foi o Kovacevic, o guarda-redes que o Sporting apostou, na altura comprou por 4 milhões e tal, foi uma aposta para resolver o problema Adam, que ele próprio já era um problema porque ele também já não termina a época anterior. Kovacevic foi aposta, ele não joga muitos jogos, ele acaba por fazer apenas 6 jogos, não custou muitos pontos, é verdade, porque são 6 jogos na melhor fase do Sporting, a fase Amorim, as tais 11 vitórias seguidas, mas, por exemplo, na Supertaça, teve erros que, se calhar, custaram a Supertaça ao Sporting. E o facto de ter feito 6 jogos é também indicativo de algo, não é? Exatamente, indicativo, perde a titularidade para o Franco Israel. Por outro lado, se quisermos ver o copo meio cheio, acaba por motivar, ou obrigar mesmo o Sporting a ir ao mercado e se calhar a resolver a questão do guarda-redes para os próximos 6, 7 anos, estou a ser otimista, mas 4, 5 anos, porque a contratação de Rui Silva foi uma contratação totalmente acertada. Olhando para o Benfica, não podemos não falar de Renato Sanches, que vinha naturalmente com as expectativas do nome Renato Sanches, faz apenas 10 jogos, 195 minutos no campeonato, muito pouco. Muitas lesões, nós sabemos disso, e depois quando joga quer mostrar muito e acaba por também não o conseguir fazer. No Futebol Clube do Porto podíamos escolher vários jogadores. Fábio Vieira pela primeira metade da temporada foi pobre, depois melhorou na segunda metade. Noen Pérez foi uma contratação cara, agora foi oficializada agora a contratação, mas foi uma contratação cara e teve muitos erros, terá que melhorar muito. Mas eu destaquei outro jogador, PP. Não só pelos números pobres, no campeonato marcou apenas 3 golos e fez 2 assistências apenas, para um jogador que jogou muitos minutos, ele fez 43 jogos ao longo da temporada toda, 5 golos, 4 assistências para um jogador de ataque, é muito pouco, ainda por cima, para um jogador como PP, que já no ano passado tinha feito uma época furos abaixo, esta época foi absolutamente desastrosa. E depois teve um outro episódio que terá certamente ajudado à saída do Vítor Bruno, portanto, foi uma época muito pouco produtiva para o PP, que vai desvalorizando, segundo ano seguido a desvalorizar. Poderia ser, por exemplo, uma solução de mercado para o Futebol Clube do Porto, neste momento não é, porque desvalorizou bastante. Depois há aqui alguns outros nomes, eu destaquei aqui o Fran Navarro, que vai para o Braga, faz apenas 4 golos. Chucho Ramírez, que tinha feito uma época brutal na segunda Liga, termina a temporada na sua globalidade no Vitória com 4 golos e 3 assistências, muito pouco. Destaquei aqui também o Tiago Moraes, porque eu achei que poderia ter aqui um papel muito interessante no Rio Ave, mas o Rio Ave também teve uma época de altos e baixos. Ele acaba por fazer 5 golos na temporada, está emprestado pelo Lille, foi uma contratação na altura sonante, quando o Rio Ave consegue o regresso do Tiago Moraes, que tinha saído do Boa Vista para o Lille. Bozenic no Boa Vista é um jogador que é bastante caro para a realidade do Boa Vista. Eu percebo que o Bozenic tenha tido uma época bastante estranha, porque ele esteve para ir para Sevilha, depois esteve para ir para os Estados Unidos e nunca foi, depois o Boa Vista com todos os problemas, portanto ele certamente foi apanhado aqui no turbilhão. Eu destaquei estes nomes, certamente haverá outros nomes para serem destacados, mas eu destaquei estes por gosto pessoal, digamos assim, ou expectativas pessoais. Igor, e apontando agora aos treinadores, quem é que destacas nesta parte dos pontos negativos? Os clubes, não é? Não podemos não falar dos clubes. Nós tivemos apenas 4 treinadores a fazerem a época toda. Falamos de João Pereira no Casa Pia, melhor época da história do Casa Pia. Estoril com Ian Castro, 8º lugar. Tiago Margarido, época tranquila, QB no Nacional. E o Vasco Matos, que conseguiu o apuramento para a Conference League. 4 treinadores com trabalhos muito positivos. Pode ser um indicador de que, se calhar, havendo alguma paciência,
a coisa pode funcionar. E aqui destaco o Ian Castro, que esteve para ser despedido. Se bem se recordam, os adeptos do Estoril chegaram a fazer qualquer coisa do género, ou é Ian Castro ou somos nós. A direção da SAD do Estoril segurou Ian Castro, e o que é certo é que não só o Estoril melhorou muito, termina num belíssimo 8º lugar, e era uma das equipas que mais atrativas de ver jogar. Portanto, às vezes a paciência pode ser importante. No sentido oposto, a quantidade de equipas que trocaram treinadores de forma absolutamente chocante. Eu lembro-me, por exemplo, o Moreirense a despedir o César Peixoto depois de 2 ou 3 semanas antes o presidente ter garantido a continuidade. Uma série de situações e podemos até transpor para agora, com a saída do Luís Freire absolutamente surpreendente. O próprio Carlos Carvalhal, que teve o ano todo a lutar pelo 3º lugar. É verdade que termina a época numa fase menos positiva, mas é despedido, ele ficou, segundo as notícias, ficou um bocadinho surpreendido, o que é normal. E depois tivemos equipas que trocaram de treinador a 2 jornadas do fim, quando estavam na luta pela manutenção. Falo do caso do Aves. Foi um carrossel. Há equipas com 3 treinadores, há equipas com 4 treinadores. Portanto, foi um ano confuso nesse sentido, e muitas vezes aqui na redação ficávamos surpreendidos com o carrossel, porque saíam, entravam, vinha o Petit, vinha não sei quem, vinha... É difícil criar aqui um sentido de continuidade nas equipas, e vamos falar disso agora à frente. Exatamente, era um bocadinho por aí que eu gostava de ir contigo. O que é que isso nos diz sobre a ideia de projeto ou a ausência dele no futebol português? Matos, não existe. Né? No futebol português não existe um projeto. Existem equipas grandes, digamos assim, que olham para o seu projeto e o treinador é quase um acessório do projeto. Falo, por exemplo, do caso do Sporting, que tinha em Ruben Amorim o projeto. Com a saída de Ruben Amorim, Rui Borges entrou num carrossel que já estava montado. Falo, por exemplo, do Futebol Clube do Porto, que fez o oposto, que prepara a época toda num esquema, prepara tudo para Vítor Bruno e de repente troca treinador, e já eram 3-4-3 e já precisavam de mais médios porque o médio ia ser o livre. Portanto, não há aqui propriamente uma linha de pensamento, não é? Vamos ver agora no futuro. No Benfica, por exemplo, há um treinador a ser despedido a poucas horas do fecho do mercado. Portanto, a ideia de projeto é um bocadinho ambígua aqui no futebol português. Depois nos clubes mais pequenos, que lutam por objetivos mais modestos, manutenção e não só, não há. É ir vendo, é ir tentando este treinador, tentando este treinador, tentando este treinador. Por exemplo, no Vitória, com todo o respeito para o Vitória, é verdade que falham o objetivo Conference League, mas, quer dizer, tinham Luís Freire que até faz uma boa segunda volta e depois é despedido, ou seja, que vão para 4 treinadores em 2 épocas seguidas, 8 treinadores em 2 anos. É difícil pensar aqui num projeto. Olhamos, por exemplo, para o Aves, que despede o treinador a 2 jornadas do fim. O que é que o José Mota era suposto fazer? Era suposto mudar a estratégia da equipa. É difícil pensarmos em equipas que têm projetos. As equipas que têm projetos vão tendo sucesso. O caso do Santa Clara, com o Vasco Matos, é realmente um projeto sólido, e ele rejeitou ir para o Brasil para ficar em Portugal porque havia ali, ou percebeu ele que havia ali uma ideia muito interessante no Santa Clara, e não é de agora. O Santa Clara, com exceção daquele ano em que desce de forma surpreendente, vem num trajeto de alguma sustentabilidade, com bons plantéis. Lembro-me, por exemplo, quando eles tinham o Lincoln, o Tiago Santana, depois perdem esses jogadores de uma forma abrupta e vão à segunda liga, mas agora voltam já novamente com um plantel muito bom. Portanto, aí há algum projeto. Há equipas que vão estando, não é? O Moreirense, por exemplo, vai estando. O César Peixoto não faz ali uma série de 3 ou 4 jogos sem ganhar, vai embora e entra outro. Portanto, a ideia de projeto no futebol português é muito pouco viável, não é? E tocando numa questão que também falaste, os ditos 3 grandes trocaram todos de treinador nesta temporada. Consideras isso um ponto negativo a nível de até da forma como se olha para o futebol português? Acabou por ser negativo porque todos eles, numa altura ou noutra, tiveram que trocar de treinador porque estavam muito mal. O Benfica começa muito mal a época, não só em termos desportivos, de jogo, mas até na crença dos adeptos. Sentia-se que os adeptos do Benfica não tinham gosto em ver a equipa de Roger Schmidt. Nós debatemos isso no Ataque Rápido, se fez sentido que Roger Schmidt começasse a época. Acho que chegamos todos à conclusão que não. O próprio Rui Costa já não o disse com as palavras todas, mas basicamente assumiu isso, que foi um erro de entendimento manter o Roger Schmidt depois da época passada. O Futebol Clube do Porto também muda de treinador numa altura que estava absolutamente destruído internamente e externamente. E o Sporting, que é o que teve que mudar por razões externas, obviamente sabemos quais, o Ruben Amorim, depois aposta em João Pereira e corre muito mal. Frederico Varandas
não tinha como saber que ia correr tão mal. Eu acho que ninguém imaginaria que ia correr tão mal a João Pereira e depois teve que mudar. Eu acho que neste caso do Sporting é mais força das circunstâncias do que propriamente erros de casting ou coisas erradas de preparação. No caso do Benfica e do Futebol Clube do Porto, já acho que, especialmente no caso do Benfica, ficou mal visto Rui Costa e ele vai ter eleições daqui a uns meses. Este vai ser um dos pontos que vai ser muito apontado, se ele for candidato, ainda não é certo. Portanto, é negativo dentro de algumas circunstâncias que acabam por atenuar, nomeadamente no caso do Sporting. Igor, e para terminar, é importante também realçar que esta foi uma época de mudança na Liga, há um novo presidente. Dentro disto, há também outra questão que já vem sendo falada há muito tempo, a questão dos direitos televisivos. Parece que ainda está tudo ali numa área muito cinzenta. Isto deve preocupar quem acompanha o fenómeno do futebol em Portugal? Deve preocupar muito, não quem acompanha o fenómeno como adepto, mas quem acompanha, como nós, mais por dentro e os clubes. Para quem possa não estar tão por dentro, realmente tu falaste bem que houve eleições na Liga. Não houve uma eleição pacífica, porque o novo Presidente da Liga não tem, ainda não houve Assembleia Geral, mas certamente teremos novidades nos próximos tempos. Tem o apoio do Futebol Clube do Porto e do Sporting Clube de Braga, que fizeram comunicados bastante agressivos para com o novo Presidente da Liga, até acusando de ligações a Rui Costa, e ao Benfica, neste caso. Portanto, logo aí foi um ponto negativo, como também foi, obviamente, aqui já não bem a ver com a Liga, a questão da Federação, de Pedro Proença e Fernando Gomes. Posto isto, este é o desafio, já era o desafio de Pedro Proença, ele não o conseguiu fazer, e agora é o desafio da nova direção da Liga. Direitos de transmissão televisiva. O que é que estamos aqui a falar? Centralização. O problema aqui não é os clubes não conseguirem vender os seus direitos. Os clubes conseguem vender, a Sport TV vai comprando, seja em pacotes, seja em negociações mais caras com os clubes mais pequenos, e depois os grandes vão vendendo às altices desta vida, que depois encaminham a coisa para a Sport TV. Mas está na lei, está num decreto de lei, que os direitos de transmissão televisivos do futebol português vão ter de ser centralizados. Isto não é a Liga que quer, não, está na lei, é um projeto de lei que está assente dentro dessa situação. Nós tivemos aqui há muito pouco tempo o antigo Ministro dos Assuntos Parlamentares que tem a tutela do desporto e ele foi muito claro que se os clubes não se entenderem, o Governo vai pôr a mão, seja qual for o Governo. Neste caso o Governo, estamos um bocadinho indecisos, mas teoricamente será da mesma linha do anterior, do PSD, e o Governo vai ter que pôr a mão. E o que é o Governo pôr a mão? É o Governo centralizar os direitos sem se preocupar propriamente com as necessidades dos clubes. E foi isso que os governos anteriores deram a oportunidade à Liga de fazer, de criar um modelo criado em associação com os clubes, em Assembleia Geral, aprovado pelos clubes, para depois ser apresentado à Autoridade da Concorrência, para depois ser lei. Ora, se os clubes não fizerem isto, o Governo vai ter de fazer sozinho. E aí vão haver clubes muito penalizados. Os clubes têm até ao final da próxima época para se entender. Portanto, pode parecer que é um ano, mas é muito pouco tempo. Especialmente quando temos clubes que estão claramente a opor-se a isto, nomeadamente o Benfica, que claramente, nos modelos que estão a ser apresentados, vai perder. O que é normal, porque o Benfica sozinho tem um peso muito grande, que se vai diluir se estiver aglomerado com outros clubes, com todo o respeito pelo Moreirense, pelo Estrela. As transmissões desses jogos são mais modestas. Se os clubes não se entenderem até ao final da próxima temporada, portanto, se no final da próxima temporada não for entregue à Autoridade da Concorrência uma proposta que depois será analisada pela Autoridade da Concorrência para perceber se é legal ou não. Se isso não acontecer, vamos ter problemas sérios no futebol, vamos ter divisões muito sérias no futebol e vamos ter o futebol misturado com a política, que é algo que nós nunca queremos e é algo que é sempre preocupante quando isso tem de acontecer. Portanto, acho que é um problema, não é de jogo, não é que tenha afetado o espetáculo do futebol da nossa liga, mas se queremos ter a liga mais competitiva, se queremos ter melhores jogadores em Portugal, se queremos ter mais capacidade para segurar talentos, se queremos ter equipas médio-baixo com mais capacidade para lutarem por lugares cimeiros, este é um problema
sistémico no nosso futebol e, portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. A mim preocupa-me bastante, acho que é o desafio das últimas 2 décadas. Eu diria que só a situação das transformações dos clubes em SADs é que foi tão impactante como isto vai ser. Portanto, acho que é um problema e vamos estar certamente muito atentos. Estou muito curioso para ver o que é que vai resultar da próxima Assembleia Geral da Liga, porque eles vão ter que falar disto, porque falta um ano. E não é só questão de faltar um ano, é que hoje, 18 ou 19 de novembro, nós nem sequer temos bem ideia qual é que são se há 2 ou 3, porque nem sequer sabemos. E porquê? Porque não há. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. É preocupante, esperemos que seja resolvido. Tenho algumas dúvidas e, portanto, vamos ver. Foi assim mais um tema do dia aqui no 00. Nesta quarta-feira há para acompanhar o Mercado Flash e também já disponível no nosso site o Negócio Mistério.